Oi, oi! Tudo bem com vocês, preciosidades? Tomando uma aguinha aqui para aquecer o gogó. Nós vamos falar sobre ansiedade. Sim! Sabe assim, coração acelerado. Vixe, tem gente que... Vou fazer uma live. E aí eu já começo a pensar naquele negócio e a me preocupar. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar tudo certo? Será que vai acontecer tudo do jeito que eu planejo? E aí a gente começa a formular vários e vários pensamentos e que geram essas sensações de ansiedade. Sejam bem-vindos, o povo vai chegando aí. E também para você que vai assistir depois, conteúdo aqui para você, tá bom? Então vamos lá. O tema da nossa live é compreendendo a ansiedade. Pois bem, eu quero trazer aqui para você exatamente a visão de várias faces da ansiedade. Vamos falar um pouquinho aqui do que é cientificamente, o que ocorre no nosso organismo, mas principalmente é a questão prática, como nós podemos e devemos aprender a reagir diante de momentos de ansiedade, tá ok? Pois bem, a ansiedade, vamos começar aqui trazendo conceito, tá bom? Então eu vou te pedir uma coisa, já pega aí o aviãozinho, envia aqui que eu vou tomar mais um golinho d'água para dar tempo aí de enviar. Vamos lá. Vou começar aqui, hein? A ansiedade. Vamos lá. A ansiedade, chamamos, né, um conjunto de reações. Um conjunto de sensações que nós temos. E elas são despertadas pela emoção primária, que é o medo. Então, vamos lá. Quando a gente está com medo de alguma coisa, vamos imaginar aqui uma situação. Eu estou caminhando à noite, numa rua sem saída, e então eu percebo que existem algumas pessoas vindo lá com uma blusa de frio, o capuz aqui sobre a cabeça. E então, meus sensores já começam a ligar. Então, eu tenho essa percepção de que existe um perigo. E o que acontece, então, no meu organismo, tá? O meu cérebro, no caso, a minha amígdala cerebral, ela vai ficar hiperativa. E ela vai impulsionar muita descarga elétrica ali. E vai começar a transmitir, liberar hormônios que são noradrenalina, cortisol. A adrenalina vai lá no talo. E aí, no meu corpo, vai começar a promover essas sensações. E é aqui que a gente conhece. A gente conhece o quê? O nosso coração começa a bater acelerado, a mão começa a suar. Tem gente que tem a paralisia diante de uma situação. Tem gente que se prepara e nesse conjunto de reações é ou para fugir, né, ou para enfrentar. São essas as sensações que são promovidas, né? E isso a gente conhece. Então, essa ansiedade, esse conjunto, tá? Eles são psicológicos, derivam de pensamentos. Por quê? Apareceu uma coisa de risco ali, um risco iminente. Então, todo o meu cérebro, o meu corpo vai se preparar para enfrentar esse perigo. Só que aí, o que acontece? Eu vou andando e vou me aproximando, porque eu tenho que passar por essa rua, e eu percebo que o rapaz tirou o capuz, e aí de repente eu percebo que é o vizinho que tá com frio. E ele passa por mim, dá boa noite e eu passo. O que acontece? O que é normal de acontecer, tá? Então a gente
começa os batimentos a voltarem ao lugar, né? A ritmar, a sua respiração já não fica tão descompassada e você fala assim, opa, era só isso, não era um perigo real, foi um perigo imaginário. Só que, nesse momento, os seus hormônios, a sua respiração, tudo vai voltar ao equilíbrio no seu organismo. Agora, existe uma coisa muito interessante. Existem pessoas que esse mesmo sistema é desencadeado, porém, sem ter um real motivo de ameaça. Ela não está, às vezes, nessa rua escura, como eu usei aqui o exemplo, porém ela está em casa assistindo TV e de repente começam essas sensações em que não se sabe de onde, e há esses conjuntos de reações, tá? Aqui eu tô falando de casos extremos, de crises de ansiedade, tá ok? Para vocês entenderem que parte de um processo natural, tá? É do nosso corpo isso, e isso é bom, por quê? Porque nós precisamos disso. Imagina você lidar com um perigo iminente, você está numa sacada de um prédio de 20 andares, e você chega ali na beirada e os seus batimentos não aceleram, porque você não consegue ver o risco de cair dali de cima, imagina isso. Então, esse sistema é criado para nossa proteção. Porém, a disfunção disso está em não existir o risco real para que todas essas reações aconteçam. E aí, aonde a gente entra no funcionamento do nosso cérebro. Os nossos pensamentos, gente, eles... Lembram lá, olha, eu vi um fato. E o meu pensamento, eu traduzi que aquilo ali era de risco para mim. Eu pensei um monte de coisas. Esse homem, ele pode vir, ele pode me assaltar, ou ele pode estar armado, ele pode... E aí você começa a imaginar um monte de coisas. O que eu vou fazer agora? E é automático, tá? Esse sistema, né? Ele acontece em questões assim de segundos. A gente nem percebe, a gente já tá todo preparado para fuga, para reação. E aí, quando não existe esse perigo eminente e acontecem essas mesmas reações, é onde eu tenho que parar para ligar o meu pisca-alerta aqui, né? Porque que acontece? A ansiedade, ela traz consigo medo, sempre andam de mão dadas. Eu vou citar um exemplo aqui do nosso cotidiano, tá bom? Eu tenho, por exemplo, uma prova final na faculdade. Foi agendado lá para o final do mês, ok? E então, eu tenho um período de hoje até o fim do mês. E aí você fala assim, você viver livre de ansiedade, você viver livre de preocupação, você não vai preocupar com aquela prova? Não é bem isso. Existe o que é o nível natural de preocupação. E eu tenho dois modos de me preocupar com a prova. Eu posso me preocupar para essa prova estudando, me preparando psicologicamente para o momento em que eu realmente vou chegar e vou fazer o exame, a prova final. E então eu tenho tempo de me fazer perguntas, eu tenho tempo de me programar, de me preparar para aquilo. Ou eu tenho uma outra maneira de me ocupar precipitadamente, ou seja, pré-ocupar com a prova. E é nesse sentido que acaba sendo muito prejudicial para a nossa saúde. Que seria eu começar a formular pensamentos. E se eu não der conta de fazer a prova? E se na hora me der branco? E se eu estudei esse tempo todo, chegar lá, a prova for um bicho de 7 cabeças e eu não consegui passar? E aqui, gente, eu entro com algumas dicas muito práticas pra gente, tá?
E isso eu usei um exemplo muito simples, que é uma prova. Desculpa, gente. Eu usei um exemplo muito simples, que é uma prova, um exame a ser feito. Porém, isso se aplica ao nosso dia a dia. Por exemplo, nós mulheres, né? Eu tenho que decidir se eu mudo de emprego. Eu tenho que decidir, ou então eu tenho um compromisso onde eu vou me expor publicamente, eu vou dar uma palestra num lugar, eu vou falar para algumas pessoas, eu tenho um compromisso onde eu vou ser vista pelas pessoas. E isso me gera um certo nível de ansiedade, ou seja, uma expectativa quanto àquele dia. E eu começo a me preocupar com aquele dia. E aí essa preocupação, ela pode ficar na expectativa de eu me preparar para aquele dia. Poxa, o que eu preciso de fazer para que naquele dia eu esteja bem? Eu posso estudar, eu posso treinar a minha fala, eu posso estar bem comigo mesma, ter um momento de relaxamento antes, para que eu esteja bem, não fique tão nervosa. Ou eu posso simplesmente começar a retroalimentar pensamentos. Nossa, mas e se eu falar e der errado? E se eu não conseguir me expor? O mesmo caso da prova. Quando então eu falo de ansiedade e essa preocupação que ela ultrapassa esse limite saudável de preparação, né? O que ele vai trazer no meu organismo, tá? Vai aumentar muito o nível de cortisol, um hormônio responsável pelo nível de estresse. E aí nós temos aqui, olha, o medo, nós temos a questão da ansiedade, do próprio pensar no futuro, e eu tenho ainda o quê? O estresse gerado no meu organismo por causa de algo que ainda não aconteceu. E aí, onde eu quero chegar, gente? É trazer pra gente aqui aquilo que é palpável, aquilo que é saudável e aquilo que não é. Porque quando passa do que é saudável, eu preciso de buscar por ajuda. E quanto antes eu o fizer, melhor. Por quê? A ansiedade, a gente vai estar livre dela só quando morrer. Né? Ela é algo natural do ser humano. Quando a gente morrer, eu falo pra você, olha, não vai ter mais ansiedade. A gente não vai pensar mais no amanhã. Só que, fisiologicamente, psicologicamente, emocionalmente, o que é saudável, tá? E quando a gente fala de ansiedade, a gente está se remetendo ao futuro. Diferentemente também da depressão, que geralmente no quadro depressivo, a pessoa ela está presa ao passado. No quadro mais generalizado de ansiedade, a pessoa está sempre no futuro. E ela nunca está vivendo o agora. Ela nunca consegue desfrutar. E é uma sensação, gente, quando a pessoa está em ansiedade, tá? No quadro ansioso, que pode, às vezes, não ser manifesto somente nesses rápidas crises, tá? Ela pode ser algo generalizado. Eu sempre ando irritada, eu sempre ando com dores no meu corpo, dores tensionais, eu sempre ando com dores de cabeça. Parece que eu dormi, mas eu acordei e eu não descansei. Eu fui deitar ontem, a minha cabeça, eu custei pegar no sono, porque a minha cabeça estava com o que eu tinha para fazer no outro dia. Esses são padrões comuns de comportamento de quem vive em ansiedade. E aí, o que a ansiedade traz? Traz o prejuízo emocional, traz o prejuízo mental e traz também o prejuízo físico. Um prejuízo físico, porque o seu corpo, ele aos poucos vai adoecer.
Vocês já ouviram falar nas doenças psicossomáticas, né? Onde a nossa mente acaba por desenvolver essas doenças. E a ansiedade, ela é uma dessas doenças. Por quê? Ela é uma disfunção do nosso sistema. E aí, aonde eu vou para a prática, vamos dizer aqui, aquilo que é palpável para nós. Como nós podemos nos perceber, nos examinar, quando a gente estiver em um processo de ansiedade? Quando a gente estiver com pensamento somente no futuro. E o que eu falei que é saudável, do nosso passado a gente precisa de 10%. É como se a gente olhasse lá e buscasse por experiências, ferramentas, coisas que a gente passou, aprendeu, para que hoje isso fosse útil. E nós precisamos sim fazer planos, nós precisamos sonhar, ter perspectivas quanto ao futuro. Porém, isso não deve passar de 20% daquilo que é a nossa atenção, do que é o nosso foco. E aí, 70%, vamos dizer assim, seria para a gente viver o agora. E o aprendizado ser agora. E a gente poder desfrutar do agora. E a ansiedade, assim como a depressão, ela vem para anestesiar as nossas sensações. E de repente você chega num período da sua vida e você fala assim: eu tô correndo tanto, eu tô fazendo tanto, eu tô trabalhando tanto, mas eu canso e eu não consigo ver resultados, eu não consigo ter um tempo de lazer, eu não consigo aproveitar o domingo, que às vezes é o dia que eu estou em casa, porque também chega no domingo eu já estou planejando toda semana. Isso constitui um quadro de ansiedade. E esse quadro de ansiedade não é uma coisa assim, eu tenho um evento muito importante e mês que vem, então durante esse mês eu vou estar em ansiedade. Não, essa ansiedade, ela só muda o foco, o motivo. Porém, você sempre busca estar ansioso. É estranho falar isso, né? É porque o padrão de comportamento se repete. E isso dura por mais de 6 meses. Então, realmente, esse quadro de ansiedade já não é mais tão natural assim. Por quê? Qual é o risco? E aí é onde eu vou falar aqui das coisas práticas, tá bom? Pra gente enfrentar. A gente precisa modificar o nosso padrão de pensamento. O pensamento ansioso, ele se prende muito no pessimismo. O que eu vou fazer se aquilo acontecer comigo? E se as pessoas rirem? E se não aparecer, eu citei, né? E se não aparecer ninguém na live? E se na minha palestra não for ninguém? E se no exame eu não conseguir passar? E se? E se? Perceba que vem sempre de dúvidas. Só que essas dúvidas, elas são no âmbito que pessimistas. A gente precisa trocar o e se por o que eu preciso fazer para que naquele dia eu esteja bem. O que eu preciso fazer para que lá naquela prova eu consiga me sair bem e ter bons resultados. Eu posso parar um momento e pensar em qual seria o pior cenário daquela situação. Para verificar o quê? Nem tudo que a gente pensa, gente, é real, tá? Um exemplo muito simples aqui, todo mundo aqui já chorou alguma vez num filme ou ficou bravo com o vilão. E a gente sabe que ele tem um roteiro, que tem atores que ensaiaram. Isso é só um exemplo para a gente entender que nem tudo aquilo que a gente pensa realmente é verdade, é um fato. Porém, a gente pode parar para questionar, tá ok? Qual seria o pior cenário lá naquele dia da prova? Qual a chance de que isso realmente aconteça?
Ó, eu posso chegar lá e eu posso dar dor de barriga. Qual é a chance, a probabilidade de que isso realmente aconteça? Para que eu esteja me ocupando precipitadamente com isso. Qual a chance de eu dar um branco lá na hora? E mesmo que eu dê, e mesmo que eu não consiga ir bem na prova, o que isso acarretaria à minha vida? Será que é um risco tão grande assim para que eu esteja já tão ocupada e agitada de maneira precipitada com isso? Porque eu tô trazendo, a ansiedade ela traz o pior cenário já pro agora. E olha que esse pior cenário, ele pode nem ser real. Porque qual a chance, né? Vamos pensar estatisticamente, dá uma dor de barriga exatamente no dia da prova. Qual a probabilidade de eu chegar lá e dar um branco? Então, às vezes nem é real. E eu já estou trazendo pro agora quais seriam as sensações que eu teria naquele dia se isso acontecesse. Então eu trago o sofrimento pro agora. E eu vivo e alimento pensamentos negativos. Então, de hoje até no dia da prova, por causa da probabilidade de 1% de eu chegar lá e dar um branco, eu já estou sofrendo, eu já estou tendo aquelas reações ruins que eu teria se aquilo acontecesse de fato. Então, olha só como é que é importante a gente mudar. A gente vê, é como se a gente trocasse a nossa lente. Mudasse aqui de óculos, olha. E agora eu vou ver de fora essa situação. Bom, eu estou preocupada com a prova. O que eu posso? Qual o pior cenário? O que eu posso fazer para evitar esse pior cenário? E aí é onde entra outro ponto da ansiedade. Porque quem é ansioso, quem está em ansiedade, quer ter o controle total da situação em si. Tem essa necessidade de que as coisas aconteçam sempre do jeito que planejou. E aí, se sai fora do planejamento, vem um grande sentimento de frustração, e aí começa a realimentar, né, todos aqueles pensamentos negativos. E aí é onde entra a chave das coisas. Nós precisamos focar naquilo em que nós temos o governo, naquilo que nós temos realmente condições de interagir e de agir e ter real controle da situação. Ou seja, se eu tenho medo de passar mal e me dar dor de barriga lá no dia da prova, a única coisa que eu posso fazer para que esse 1% de probabilidade não aconteça? Poxa, antes da prova, então, eu vou me alimentar de uma maneira adequada. Eu não vou me permitir comer por ansiedade, e geralmente come por ansiedade. A gente nunca come por ansiedade um prato de salada, vocês já repararam? A gente, por ansiedade, come fast food, comidas com alto índice de açúcar. Por quê? Nesse momento, o índice de serotonina está muito baixo. E a gente busca prazeres imediatos. E é exatamente aí de onde vem as compulsões alimentares, etc e tal. Voltando ao exemplo aqui, então o que eu posso fazer para que aquele 1% de probabilidade de eu passar mal no dia da prova, com uma dor de barriga, não aconteça? Então, olha, antes da prova eu posso me alimentar bem. Eu posso cuidar com aquilo que eu como. Eu vou evitar, então, desses dias que antecedem a prova, de comer comidas com muita gordura. Agora, quando eu me preocupo com isso e trago já hoje o sofrimento daquelas sensações que eu teria se aquilo que eu preocupo acontecesse, de hoje até o dia da prova, que eu citei aqui o fim do mês,
todos os dias eu vou retroalimentar essas mesmas sensações. Então, Camila, como que a gente pode, né? O nosso cérebro, gente, é impressionante. E existe uma coisa chamada metacognição. O que é isso? É a nossa capacidade de fazer perguntas. Eu disse, o nosso cérebro, ele não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginário. E geralmente, vamos dizer, em 98% de quando nós nos preocupamos com uma coisa, a chance disso ser realidade é muito mínima. De que isso que a gente pensa que vai acontecer, de acontecer realmente, a probabilidade é muito pequena. E nós trazemos o sofrimento até o dia. E aí o que acontece? Tudo que a gente foca aumenta. Às vezes você não iria passar mal, mas de tanto você se preocupar, de tanto você imaginar que aquilo ali aconteceria, exatamente por isso acontece, naquele dia da prova. De tanto que você pensou, que você, vamos dizer assim, se preocupou e se preparou para que aquele sentimento fosse desencadeado naquele dia. Para que aquela mesma sensação fosse desencadeada naquele dia. Ou seja, você treinou bem, chegou no dia, aconteceu. Graças à sua ansiedade. Então, olha só, gente. Nós precisamos, uma das coisas mais importantes, eu falo isso, a gente precisa aprender a olhar com outros olhos as coisas. Ou seja, a ver de maneira dissociada aquela situação. E como que a gente faz isso? Fazendo perguntas. Qual a chance de que isso realmente aconteça? E imaginando o pior cenário que poderia acontecer. Como eu poderia agir diferente? E se mesmo que tudo aquilo que eu imaginei de ruim acontecer, como vai ser o meu comportamento? Um palestrante uma vez falou assim: Camila, primeira vez que ia fazer uma palestra para mais pessoas, falou assim: Camila, primeira vez. Aí eu comecei a falar assim: você já falou para quantas pessoas? Aí ela falou assim: olha, eu já falei para 15 pessoas, eu faço trabalho em grupos, pequenos grupos. Eu falei assim: tá, e agora você vai falar para quantas pessoas? Não, agora eu vou falar para 250 pessoas, imagina todo mundo me vendo. Aí eu fui e falei com ela assim: o que você vai falar lá na frente para 250 pessoas é o mesmo que você fala para 10, para 15? Ela falou assim: o conteúdo é o mesmo. E aí eu falei assim: e qual a chance então de você cometer um erro? Ela falou assim: mas Camila, imagina se eu tropeço na frente de um monte de gente. Eu falei assim: tudo bem, então vamos imaginar que você chegou na palestra e que você realmente tropeçou. Você tem duas alternativas diante disso. Você vai até o microfone, você vai pegar e vai dar a sua palestra, ou você vai se envergonhar e sair correndo. E ela parou para pensar, eu falei assim: realmente, o conteúdo é o mesmo. O fato de estar com mais pessoas causou o quê? Nossa, mais pessoas vai estar me vendo ali naquele momento. E eu falei assim: você tem segurança no conteúdo que você fala para 10 pessoas? Tenho, não, a minha desenvoltura é muito boa. E eu falei assim: então a sua desenvoltura para 250 vai ser a mesma. E aí a gente trabalhou com o pior cenário, quais seriam as possibilidades de que isso acontecesse e realmente, se acontecesse, como seria o seu comportamento diante disso? Será que isso traz realmente um risco à sua vida? Você vai morrer se isso acontecer? Vamos imaginar um exame de autoescola. Nossa, tem gente que não dorme, tem gente que não come, tem gente que passa mal, tem gente que treme as pernas. Cada um tem um tipo de sensação quanto à ansiedade. Porém, o que vai mudar na sua vida se você não passar
Existe a possibilidade de você se organizar financeiramente para fazer de novo um novo teste, né? Uma nova... É a última chance da sua vida aquilo ali. E se realmente você não passar, até hoje você sobreviveu não tendo a carteira, né, para dirigir o carro. Então, são coisas que a gente pode usar como artifícios, mas que te tiram, te dissociam daquele sofrimento, daquela angústia que é descabida a algo que talvez nem aconteça. E isso te tira a qualidade de viver bem hoje, de desfrutar daquilo que você tem hoje. E agora eu quero falar especialmente aqui para as mulheres. Nós mulheres temos um caso de amor, por exemplo, com a casa. A gente sempre sonha com aquela casa, né? Onde eu vou poder colocar as coisas do meu jeito, onde eu vou... Só que trabalhar para que isso construa é saudável? Sim. Só que deixa de ser saudável quando você não desfruta da casa que você tem hoje. Do sofá, você pode sonhar lá com um sofá de couro, bonitão, tal, pode fazer metas, planos para que você alcance o sofá. Mas o seu sofá hoje, você se senta com a sua família para desfrutar? Ou quando você senta no seu sofá que você tem hoje, você tá frustrada porque tá nele e não tá no outro. E é esse o padrão de comportamento, gente. A gente, quando vive uma vida ansiosa, a gente deixa a vida sobre a mesa. Porque estamos anestesiados com o futuro. E de algo que a gente não sabe se nem vai estar vivo amanhã. Então, uma grande chave aqui. Passe a olhar para tudo que você tem hoje com um olhar de gratidão. Não é aquela gratidão de dizer obrigado porque alguém fez um favor para você. É um olhar de eu sou grata porque eu tenho esse sofá. E qual a maneira que eu demonstro que eu sou grata porque eu tenho esse sofá hoje? É que eu faço planos de sentar nele e assistir um filme com a minha filha. E de fazer uma sessão pipoca com os meus filhos. E poder brincar nele hoje. E poder ter momentos felizes que vão trazer memórias hoje. Então, a minha intenção de trazer isso daqui não é para que você se torne um entendedor de ansiedade, como funciona no cérebro, mas é para que você sirva de alerta, para você se questionar. Será que eu tenho vivido hoje pensando no amanhã? Porque se você vive assim, você não desfruta do hoje. Você não tem a capacidade de construir para que, se o amanhã você esteja aqui, você estiver aqui, que você possa desfrutar daquilo que você construiu. E eu vejo, e a gente vê, é tão comum isso. Hoje, as pessoas estão correndo, as pessoas estão desgovernadas e trabalham e fazem hora extra, porque tem um sonho a alcançar, que tem um futuro a zelar, que tem que deixar coisa para os filhos. Porém, na hora que você vai perceber, os filhos estão todos aqui na terapia dizendo assim: eu só queria que minha mãe sentasse naquele sofá velho que a gente tinha e jogasse dama comigo. A realidade, gente, dos fatos é essa. Viver o hoje. Construir no hoje. Para que, se o amanhã vier, tenhamos memórias, tenhamos construído valores nos quais a gente possa dizer: valeu a pena. Um dos caras mais ricos, Steve Jobs, eu vi um videozinho hoje, eu achei muito interessante. Um cara que tinha dinheiro para
rapar com rodo. De fato, gerou valor para a sociedade. E ele deixou uma mensagem muito interessante. Gente, olha, eu tenho muito dinheiro, mas eu não posso. Ele adoeceu, né, ao final de sua vida. Ele adoeceu, ele falou, olha, eu não posso pagar alguém para estar doente comigo, por mim. Eu não posso pagar, e mesmo que eu pudesse pagar o melhor tratamento, não é isso que vai resolver a minha situação. O segredo da vida, gente, e não é errado fazermos planos e queremos sempre o melhor para nós, para os nossos filhos, mas o tempo de construir qualquer coisa é o agora. E não é à toa que na Bíblia fala, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Na Bíblia fala, a sua preocupação deve estar só no dia de hoje. Ou seja, trazendo para o presente, naquilo que você pode fazer hoje. O que eu posso fazer hoje para que, se amanhã eu estiver aqui, seja uma vida de qualidade? E aí eu quero trazer vocês a refletirem sobre isso. O que é uma vida de qualidade? O que é uma vida próspera para vocês? Porque muito se fala, e o marketing digital é isso, né? É de dinheiro, é prosperidade, e associa a prosperidade ao sucesso, a ter resultado somente no âmbito financeiro. Se fosse apenas isso, muitos milionários viveriam super bem e super felizes. Mas são pessoas deprimidas, ansiosas, que vêm também para o consultório. Então, em suma, vamos viver e construir no tempo que se chama hoje. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa assumir o protagonismo da nossa história. Assumir, trazer que, olha, eu sou responsável por aquilo que eu plantei na minha vida até hoje e que hoje eu colho os resultados. E então eu sou responsável também por construir hoje aquilo que, se eu estiver aqui, eu vou colher amanhã. E nesse restante de dia aí, olha, nós estamos no meio da tarde, nós ainda temos tempo de construir hoje. O que hoje você vai fazer para construir memórias, afetos, algo de real valor, esse valor que é palpável, sabe? O que hoje você vai fazer? Esse é o convite à reflexão. Pensa aí com carinho e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Um grande abraço, obrigada pelo seu tempo, que é precioso, vale mais do que muito dinheiro. Obrigada mesmo. Grande abraço.